E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que eu recebi pelo Instagram, então quem não me segue, me siga lá no Instagram, porque é lá que eu acabo conversando diariamente com vocês e também separando perguntas para responder aqui no YouTube. Eu recebi uma pergunta da Catiane sobre estudos, então eu vou responder a pergunta dela hoje e vocês podem então comentar aqui nos comentários, né, lançando novas perguntas, ou me mandar lá no Instagram perguntas para que eu possa separar as perguntas e responder aqui num vídeo um pouco mais longo. Então vamos à pergunta e, consequentemente, à resposta. Professor, o senhor usa cadernos para estudar ou somente folhas? Quem é estudante, quem leva uma vida voltada aos estudos, isso é extremamente importante, né? A forma como nós estudamos. O conteúdo é aquilo que a gente vai e estuda, né? A maneira como nós estudamos, o procedimento, muitas vezes é deixado de lado, mas possui, assim, uma importância gigante para a eficácia nos estudos. Então eu não coloco aqui apenas a questão do caderno, de folhas, mas vários outros fatores, como a questão da luz, a questão do silêncio, a organização com o tempo. Então tudo isso deve ser muito bem pensado por vocês que são estudantes. E aqui eu falo o estudante que talvez está no ensino médio, o estudante que está se preparando para o vestibular, para o Enem, o estudante que está na graduação, no mestrado, no doutorado, o estudante como eu, por exemplo, que estou na docência, na atuação, né, de pesquisa, de aula, e continuo estudando, obviamente, não tem como parar de estudar, porque se a gente para de estudar, o que eu vou fazer, né, se eu parar de estudar? Eu não vou conseguir mais publicar, não vou conseguir mais produzir novas aulas. Eu acabo, assim, produzindo muito conteúdo semanalmente, eu diria até diariamente. E, portanto, esse tipo de pergunta aqui eu acho super importante. Eu não estou respondendo essa pergunta apenas porque eu sei que muitas pessoas precisam dela, mas é uma pergunta que eu considero central na vida dos estudos. Então, vamos a ela novamente, né? Ela pergunta se eu uso caderno para estudar ou somente folhas. Bom, eu já passei pela etapa de cadernos, né? Eu já passei por várias etapas, né? De blocos, de fichários, enfim, eu já usei muitos meios para estudar, né? Mas sim, eu acho que cadernos e folhas foram as duas maneiras que eu mais utilizei. Então, no início, eu sempre usava cadernos. Eu tinha um caderno lá da ética, da epistemologia, da lógica, eu tinha caderno da filosofia antiga, da filosofia contemporânea, eu tinha um caderno lá da filosofia hegeliana, então eu separava tudo por cadernos. Mas óbvio, né, o caderno, sei lá, tem 100 folhas, isso significa que tu tem até 100 folhas para escrever nele, de forma, né, manuscrita mesmo, e aí tu já vai encontrar problemas facilmente, né. Eu lembro que, por exemplo, eu esgotei muito fácil assim os cadernos da história da filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Logo eu estava trocando de caderno, logo eu precisava inserir alguma coisa lá no tópico do século III, do século XVII, e não teria como, né? Eu teria que ir lá grampear folhas externas, né, ao caderno. E aí, enfim, eu disse, eu vou parar de escrever no caderno e vou começar a escrever em folhas. Aí eu passei para as folhas. Mas como professor, tu não pode chegar numa aula e ter 30 folhas na tua frente e dar uma aula com 30 folhas, porque tu vai estar toda hora procurando, perdido. Então eu sempre usei o formato uma folha apenas, né? Eu pego uma folha A4, somente a frente da folha, e faço o esquema da aula a partir dessa folha. Então sempre nas minhas aulas eu chegava com uma folha de caderno, uma folha A4, com todo o esquema da aula, o início, o meio, o fim, aquilo que eu ia trabalhar, mas de forma tudo muito sintética. Tudo a partir de conceitos, tudo a partir de mapas conceituais, e tinha aquela folha, e me guiava por aquela folha. Então, a minha estrutura de aula era basicamente essa, né? Uma aula de 3 horas, era uma aula que estava toda organizada numa folha apenas, né? Desde a primeira parte até a última parte dela, e com aquela folha eu só bati o olho na folha e já sabia o que eu teria que falar. Já sabia o que eu tinha que fazer, e porque estava tudo lá esquematizado. Inclusive, esse esquema de ter uma folha apenas para dar a aula é muito útil, porque tu pode, sei lá, antes de começar a aula, 15 minutos antes, eu fazia sempre isso, antes de entrar na sala de aula para dar uma aula, eu ficava 15 minutos em concentração máxima, lendo aquela folha,
né, relembrando de alguns pontos, porque quando eu entrava para a sala de aula, eu não precisava mais daquela folha. Então eu sempre levava ela, mas quase nunca utilizava. Por quê? Porque eu tinha visto 15 minutos antes de começar a aula e estava tudo muito fresco. Claro que a memória é algo que a gente tem que trabalhar, né? A gente não nasce com uma memória excelente e sabe tudo de tudo, né? A gente tem que sempre estar aí revisando, relembrando, e eu fazia isso para as aulas. E durante todos os meus 12, 13, se somar desde ensino médio, desde cursinho e tal, sei lá, 15 anos dando aula, isso sempre foi muito útil. Então, esse é um esquema que eu utilizo ainda hoje, que eu considero super útil para qualquer aula aí, e para resumos, né? Então, tu tá fazendo um estudo, um resumo, tu quer esquematizar isso e conseguir reduzir numa folha, tu vai poder, então, ensinar isso para alguém, se tu não for professor, ou se tu for professor na sala de aula, de uma maneira bem organizada, né? E sem esquecer tópicos, do que, sei lá, ter 30 folhas lá na mesa e tu, agora eu vou pegar qual folha para responder, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu destacaria aqui. E a pergunta aqui continua, né? Então vamos a ela. Então ela pergunta, né, se eu uso caderno ou somente folhas. Como eu respondi, somente folhas hoje, e também folhas maiores, né? Um número maior de folhas. Esse de uma folha apenas para as aulas, mas eu uso também quando eu trabalho em sala de aula ou quando eu faço um resumo, quando eu estou estudando, eu uso, claro, esse tipo de uma folha apenas é manuscrito, né? Mas quando eu trabalho, por exemplo, ou mesmo digitado, não importa, né? Mas quando eu trabalho com um livro, se eu pego um livro para analisar, sei lá, agora mesmo eu estou trabalhando nas terças, esse livro aqui do Habermas, né? E nas quartas de tarde também no PPG e nas terças de noite na graduação. Estou trabalhando com esse livro Faticidade e Validade do Habermas, é um livro gigante. Então tu não tem como reduzir esse livro aí em, sei lá, 10 folhas, que são 10 aulas, ou 20 folhas, sendo que são 20 aulas, porque é muito conteúdo. Então, com esquemas de livros, quando eu vou trabalhar de forma mais analítica num livro, eu faço resumos. Então eu sempre trabalho com 5, 6, em média de 5 a 10, não mais que 10 folhas, em torno de 5 no mínimo. Esquemas, resumos com citações, porque aí eu vou trabalhar mais em cima da obra mesmo, eu entrego para os alunos o texto e eles conseguem acompanhar, eles não precisam ficar pulando no livro página a página, eles têm o texto na frente deles, e eu vou trabalhando com o texto do Habermas ou de qualquer outro autor, o exemplo é do Habermas aqui, né? Capítulo 1, então no capítulo 1 eu reduzi ele a 8 páginas, sei lá, fonte 12, espaçamento simples, no Word e tal, né? Entrego para eles e assim eles têm todo o esquema da aula e eles conseguem acompanhar. E é assim que eu faço. Então, o exemplo que eu acabei de dar agora é o exemplo como eu estudo. No momento que eu estou estudando, se eu pretendo fazer do meu estudo sei lá, o resultado, né, é uma fala de 3 horas, então eu reduzo tudo a uma página, né? Ou se eu pretendo fazer uma aula mais analítica sobre o texto, eu resumo aquele tópico todo, aquele capítulo, aquilo que eu vou trabalhar em cerca de 5 a 10 páginas, digitado, e trabalho isso em aula. Então, resposta, hoje, folhas, não mais caderno, porque é bem mais tranquilo inserir conteúdo, modificar o conteúdo. Tu vai lá, eu quero acrescentar um tópico nesse meu resumo aqui. Tá lá, digitado, tu vai lá, insere e tá tudo tranquilo, né? Agora, se for manuscrito, se for de uma forma, né, onde tu vai lá de forma manuscrita, tu não tem como inserir alguma coisa, porque tem que inserir bloquinhos, outras páginas naquele resumo. Continua a pergunta, e costuma guardar por muito tempo tuas anotações? Eu guardo sempre elas, eu tenho anotações de 20 anos aqui, mais ou menos, né? Então eu sempre guardo, mas muitas vezes eu não utilizo mais. Por quê? Porque eu já dei muita aula sobre, então eu já sei sobre aquele assunto, ou mesmo alguma coisa que eu já estudei, estou revisando, então não é necessário voltar sempre, né? Eu acho que o processo de estudos é um processo contínuo, mas é um processo que tu não precisa voltar o tempo todo pro zero, né? Tu vai andando, tu tá do 0, tu vai até o 10, né? Então tu vai, volta, agora tu tá no 20. Então tu não precisa muitas vezes voltar pro 0, tu pode voltar pro 10, né? Nesse processo de estudos, porque do 0 ao 10 tu já sabe. E aí continua, né? Sempre aprendendo mais coisas, sempre entendendo mais o universo que tu estuda,
que com certeza é um universo infinito, porque nos estudos nós temos tanto o que estudar que a gente jamais vai esgotar em algum dia. Por isso mesmo eu guardo tudo aquilo que eu faço, mas quando eu vou revisar o conteúdo, eu vou revisar aquilo que eu vou trabalhar, ou num artigo, um paper, ou na aula, ou numa palestra, ou em qualquer tarefa que eu vou utilizar, atuar, né, e fazer, daí eu vou utilizar aquele material que eu preparei. E continua para finalizar, eu ainda não encontrei uma ferramenta favorita para as minhas anotações. Bom, isso é muito pessoal, isso que eu acabei de falar é da minha experiência. Então eu já passei por caderno, já passei por folhas avulsas, hoje eu continuo com folhas avulsas, mas digitadas, porque assim eu consigo sempre renovar o resumo, mas eu acho que isso depende muito de cada um, né? Eu sei que, por exemplo, tem gente que prefere manuscrito e prefere fazer um resumo perfeitinho e tal, né? Eu já não faço um resumo perfeitinho, se vocês verem os meus resumos é rabisco e rabisco, não sei, só eu mesmo para entender aquilo que está no resumo, porque aquilo é útil, aquilo é simplesmente um meio, né, para que eu possa utilizar esse meio e alcançar o meu fim, que é uma aula, que é um artigo, que é algo que eu vou fazer com os resumos. Então eu não me preocupo tanto assim esteticamente com o resumo, me preocupo sim em toda hora estar produzindo novos resumos. Por quê? Porque estudar na filosofia é sim pesquisar, é sim ler, mas sempre o resultado do meu estudo é a elaboração de um resumo, seja de uma página, seja de 10 páginas, de 100 páginas, aí vai conforme a necessidade. Então eu estou sempre produzindo novos resumos, novos conteúdos e sempre voltando a eles. Mas algo que eu já sei, né, eu penso, já sei tudo aquilo, né? Eu não vou voltar e revisar aquilo, porque eu já sei, mas eu vou revisar aquilo que eu não lembro, porque eu quero guardar aquilo, né, e saber aquilo, né? E aqui eu não estou falando de decorar, né, mas de entender. No momento que tu entende algo, aí tu simplesmente passou a conhecer aquilo que tu antes não entendia e agora tu entende. Bom, pessoal, esse vídeo aqui foi mais um bate-papo mesmo, não segui aqui um roteiro preparado, eu fui muito mais me orientando pela pergunta da Catiane, então mandem perguntas lá pelo Instagram, aqui também nos comentários, e busquem a forma como vocês acham que seja mais eficaz para vocês nos estudos. Um abração e até o próximo vídeo.